Olá, boa noite. Estamos começando mais um Ideias da Aldeia e hoje conversando sobre meio ambiente. Friagem em setembro, seca, safras inteiras de café e banana devastadas em Acrelândia por causa das queimadas. Tudo isso são consequências ambientais que colocam em discussão a velha relação entre homem e natureza. E entre esses dois elementos, o desenvolvimento econômico. Para fazer uma breve reflexão sobre esses assuntos, convidamos o pesquisador da Universidade Federal do Acre, Foster Brown. Boa noite, professor. É um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Igualmente. Professor, qual relação existe entre queimadas, baixo nível dos rios e, obviamente, esse clima seco que nós estamos vivendo aqui em Rio Branco atualmente? Bom, um fator principal para entender o que está acontecendo são as chuvas. E a partir de janeiro, como um colega meu mostrou, tivemos um recorde de valor mais baixo em janeiro de 34 anos. Então, tivemos também baixas chuvas em março. Sem essa água caindo em cima da bacia do Rio Acre, nós vamos ter pouca água infiltrando no subsolo. E quando chega a época seca, tem pouca água para chegar até o rio. Então, o rio estava o recorde mais baixo a partir de março, por causa da falta dessas chuvas no início do ano. Acoplado com isso, foi outro problema, que não havia chuvas durante a época seca. Então, a combinação das duas coisas criou um problema muito sério, como nós sabemos. Pouca água no subsolo significa a vegetação não está segurando bem a água, tem problemas. E quando isso acontece, muitas vezes folhas caem e a inflamabilidade, seja de pasto, seja de floresta, aumenta. E sem chuvas acontecendo na época seca, para abafar um pouco ou aumentar a umidade do solo, isso faz que todo o sistema fica inflamável e tivemos os problemas que nós temos hoje. Professor, quando a gente fala baixa umidade do ar, transformando isso para português, são gotinhas de água que estão no ar que a gente não consegue ver e essas gotinhas são importantes para conter as queimadas, é isso? Sim. De certa maneira, se você pensa, umidade pode ser do ar, ou pode ser de folha caída, ou pode ser a serapilheira no chão. Se é bem úmido, você pega e é flexível, aí essa umidade impede que o fogo entre, por exemplo, na floresta ou queima. Mas se a umidade sai e fica fácil de quebrar, você tem uma situação onde serapilheira ou folhas caídas podem propagar o fogo dentro de florestas. No caso de Acrelândia, houve reportagens que passou 4 quilômetros de um ramal para outro ramal. Fogo entrar na floresta e passando de um lado para o outro. Esses desequilíbrios, eles tendem a ser mais rotineiros de agora em diante? Vamos assistir a mais eventos como esse? Até a dinâmica. E nós olhamos 500 anos atrás, houve catástrofes climáticas também, chama Miguel Niños, que fez uma alteração muito grande nessa região. E tem indicações que foi um fator que afetou civilizações indígenas 500 mil anos atrás. Então, a natureza tem sua variabilidade, tem seus ciclos e variações. Por exemplo, 40 anos atrás, parece que o nível do rio e o vazão do rio estava tão baixo quanto estava hoje em dia. O problema é o seguinte, naquela época, não tinha 250 mil pessoas dependentes desse rio. Como nós temos hoje, nem grandes áreas desmatadas e onde a flamabilidade, o que está lá, seja área agrícola, seja pastagem, é muito maior do que a floresta regional. Então, estamos entrando numa situação onde tem variabilidade natural, pode ter um impacto grande na civilização e sociedade que vivem, vamos dizer, da natureza. É difícil dizer isso, mas quem não bebe água, ou quem não respira, não depende da natureza, todos os restos dependem. Professor, e a partir desses desequilíbrios que nós vivemos hoje, e agora? Como é que o poder público, como é que a sociedade
devem agir a partir de agora? Inclusive também a pesquisa, né, com o papel do cientista nesse processo de aprendizagem que a gente tem vivido aí. Bom, tem várias perguntas. Deixa-me complementar o que eu falei agora. Além da variabilidade natural, o ser humano, no aspecto global, tem colocado muito gás de efeito estufa na atmosfera. Esse aumento do CO2, principalmente, mas metano e outros gases, está modificando a resposta da Terra em termos de chuvas, temperatura, etc. Então, esse está aumentando a variabilidade climática. É difícil dizer quanto na situação atual, é causado pela natureza, variabilidade natural, quanto está afetado, em alguns casos, pelo próprio desmatamento, seja aqui no Acre ou outro lugar, e quanto está desse efeito global, efeito estufa. Então, nós precisamos pensar no futuro de um aumento na variabilidade. Quer dizer, podemos ter épocas de enchentes, pode ter épocas de secas como você está tendo, mas com maior frequência. Consequentemente, nós precisamos planejar como lidar com isso. Esse é um desafio para todos nós. Não só para os cientistas, porque todos nós estamos dependentes cada vez mais o que a natureza pode fornecer, especialmente, por exemplo, no caso de água. E a relação entre homem e natureza? Parece que o modelo econômico estabelecido pela contemporaneidade, né, por nós, o homem contemporâneo, parece que foi colocado em xeque. A natureza, ao que tudo indica, é um aspecto revolucionário porque nos condiciona a repensar o nosso modelo de economia. Como é que nós podemos iniciar um trabalho para termos uma outra relação com essa natureza? Bom, parte disso é a lição que a gente recebeu esse ano foi cruel. Pode ser pior. Só no caso do ar. Nós respiramos, nós não pensamos duas vezes de onde vem esse oxigênio. Vem da floresta, vem do mar, vem de vários lugares. Mas no momento que nós temos problemas tipo poluição, e esse ano tivemos conteúdo de fumaça no ar, muitos dias entre 400 e 500 microgramas por metro cúbico. Bom, esse é um número, mas o que importa, isso é 3 vezes mais do que seria aceitável para um dia do ano. Então, quando nós estamos respirando agora, com essa poluição, estamos tendo muitos efeitos. E a gente está vendo isso também na relação de problemas respiratórios. Então, é um custo associado com esse modelo de desenvolvimento que não está embutido em planos de desenvolvimento. Mesma coisa, desmatamento tem seus efeitos sobre o ciclo hidrológico. Ou pode ser restrito na própria bacia, principalmente a questão do assoreamento dos rios e provavelmente enchentes, ou pode ser afetado por desmatamento em regiões como Mato Grosso ou Rondônia, que pode impedir o transporte de vapor de água. Porque esse transporte de vapor de água que vem do Oceano Atlântico e que alimenta nossas chuvas aqui. Então, esses custos, por exemplo, para alguém que abre uma fazenda no Mato Grosso, não está embutido no custo das suas atividades a redução, possivelmente, de chuvas aqui no Acre. Então, precisamos ter uma visão bem mais ampla do que está acontecendo e repensar nosso modelo de desenvolvimento, senão os custos vão acumular, e como a gente está sentindo esse dia, só que um grupo que está pagando, seja por doenças respiratórias, seja por problemas de falta de água, não necessariamente são custos que quem está originando as atividades está pagando. E o poder público? Como é que o poder público pode atuar de forma mais eficiente? E aí a relação com a ciência pode ser mais estreita em prever esses problemas. A ciência prevê, o poder público vem e age. Por que isso não foi feito em 2005? Já não teríamos informações suficientes para prever um problema como esse? Temos algumas informações. E, como eu falei, tivemos uma indicação baseada nas chuvas no início do ano que ia ter problemas.
mas às vezes você não pode prever tanto tempo na frente que ia ter falta de chuvas na época seca. Mas estamos numa situação onde o poder público precisa antecipar 1 década, 2 décadas na frente. Pensa bem, é a sociedade que tem que modificar, porque vem da sociedade as mudanças e pressões sobre o governo. Então, eu diria uma área principal, começar com educação básica. Muitos dos resultados de pesquisa, vamos ver daqui em frente, facilmente pode ser mostrado nas escolas 1 a 4ª série, 4 a 8ª série. Começar esse diálogo com crianças, com jovens, com adultos nessa que estão estudando nesse nível, sobre nossas dependências com a natureza. Então, pensando daqui 20 anos. Então, um programa educacional que vai desde programas como esses, ensino formal, e levando para a questão de políticas públicas. Outro que pode ser feito no mais curto prazo é começar a desenhar usos da terra e uso de recursos que prevê a situação que nós temos hoje em dia. Por exemplo, é pouco provável que o Rio Acre vai aumentar o volume do vazão no futuro. Mas é bem provável que a cidade de Rio Branco vai aumentar em tamanho e a cidade de Chapuri, Cobirra, Epitaciolândia, Brasileia, Assis, Inhapare, Boipebra, que vão colocar mais demandas. Então, precisamos pensar como gerenciar esse recurso com essa demanda que está aumentando e com essa variabilidade que está aumentando. Isso significa também que nós temos que entrar na ideia de conservar os recursos. Desperdício é muito comum, nós sabemos que tem muito disso acontecendo com água. No futuro, nós não temos essa opção. Então, precisamos mudar dessa maneira a nossa mentalidade. Áreas, por exemplo, agrícolas, pode ser pensado propriedades produtivas, ou paisagens produtivas, que impede a transmissão do fogo. A situação da Acrelândia, eu fui visitar 2 vezes na última semana, a estimativa é 19 mil hectares de pasto queimado. Isso é imenso, é um prejuízo muito grande. Quem sabe, se pensamos, isso são os pesquisadores, produtores, prefeitos, desenhar propriedade de paisagem que tem uma resistência ao fogo, que não permite a propagação do fogo. Eu vi imagens, tem algumas áreas de 1.000 hectares queimaram assim. Então, precisamos repensar como a gente ocupa a terra em preparação para essa variabilidade climática que está na cara que vai começar a ficar cada vez mais presente. Professor, para finalizar esse nosso primeiro bloco, e as diferenças de dados de satélite? Às vezes nós temos leituras muito diferentes uma das outras e isso dificulta, inclusive, a ação dos órgãos ambientais em determinadas regiões. Eu cito, por exemplo, semana retrasada, um satélite lia 5 pontos de calor, outro lia 1.500. E aí, como agir diante de tanta diferença? Essa acontece quando nós usamos mais do que um satélite, é uma maneira de compensar para esses fatores. Nesse caso específico, nós tivemos um satélite que estava passando no fim da tarde, com muitas nuvens, e bem longe do Acre. Consequentemente, ele estava impedido de ver muitas das queimadas. Os outros satélites, que mais 5, passaram outras horas do dia e conseguiram capturar muitas das queimadas. Mais tarde, nós vamos mostrar um exemplo como a frente fria efetivamente bloqueia estimativas de desmatamento das pontos quentes, das queimadas. Mas a ideia é usar vários satélites para contar a história de situação. E nem sempre ele vai ter 100% de detecção. Nossa pesquisa nos sobrevoos de helicóptero, etc., e no chão, mostra que só, vamos dizer, 1 em 3 está detectado. Então, o satélite é só um indicador numa situação que é maior do que os pontos que a gente está reportando.
Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta depois do intervalo. Lá o programa Ideias da Aldeia está de volta, conversando com o pesquisador da UFAC, professor Foster Brown. Professor, qual a relação que existe entre o desmate e a queima? O Ministério do Meio Ambiente tem divulgado sucessivos relatórios que apontam uma diminuição no desmate na região amazônica. Ao mesmo tempo, nós vemos essa enorme quantidade de fumaça. Qual a informação que está desencontrada aí? Existe uma relação entre queimada e desmate? Ou não tem nada a ver? Sim, claro que tem bastante a ver, mas tem diferenças. Geralmente, para essa parte da Amazônia brasileira, se você converte uma área de floresta em área agrícola, você tem que desmatar, secar, queimar. Então, uma parte de queimadas, os focos de calor que registramos no satélite, vem de desmate. Mas tem outros tipos de queimadas que acontecem também. Tem queimada que vem, por exemplo, de renovação do pasto. Se a pessoa faz renovação do pasto, bota fogo, essa área já foi desmatada, agora o fogo passa, e isso cria mais um foco de calor, mas não está ligado com o desmatamento. Ou pode ser, por exemplo, um fogo acidental, que entra numa área de área agrícola, pasto, de café, por exemplo. Também esse vai gerar um foco de calor, mas não está ligado com desmatamento. E tem um último, quarto tipo de fogo, é o fogo acidental que entra abaixo da copa da floresta. E tivemos esse tipo de fogo bastante comum esse ano, que é raro outros anos. E essa é difícil detectar via satélite, mas vai ter um impacto, obviamente, sobre a regeneração da floresta. Qual o tamanho de uma área para ela ser detectada pelo satélite como ponto de calor? Na teoria, precisa uma frente de chamas, vamos dizer, 2 metros, de 30 metros, quer dizer, é muito pouco. Mas a resolução do satélite que faz essa detecção é só 1 quilômetro por 1 quilômetro. Então, você pode ter vários focos, várias queimadas acontecendo numa área de 100 hectares, que é 1 quilômetro por 1 quilômetro, mas vai ser detectado só um foco de calor. Então, pode ser muito maior do que realmente... Exatamente. Pode ser várias queimadas acontecendo, mas esses satélites só têm, basicamente, a resolução de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Professor, na Amazônia se desmatou menos mesmo? O ano não terminou ainda. Então, as indicações são que foi uma redução, especialmente em Mato Grosso, em comparação do ano passado. Nessa região, tem vários desmatamentos que estão acontecendo, vão ser queimados, e depois da queima é muito mais fácil de ver a imagem. Então, vai precisar esperar até o fim do ano para fazer essa contabilidade aqui no Acre. Professor, existe uma teoria, e eu queria que o senhor se pudesse explicasse para a gente, de que aqui no Acre, essa região do Acre, há uma barreira natural formada pela Cordilheira dos Andes e lá no Vale do Juruá também, e a fumaça que vem de outras regiões do Brasil e também do Acre estariam impedidas por essa barreira natural. Isso é verdade? Até que ponto isso é cientificamente comprovada? E até brinca-se dizendo que aqui no Acre o vento é onde o vento faz a curva, mas isso é verdade? É real? Um fato? É verdade. Acre é onde o vento faz a curva. Vamos pensar um pouco. A água que nós bebemos vem de onde? Bom, vem de chuva. Mas de onde vem a chuva? Essa vem de um rio no ar, que vem de evaporação no Oceano Atlântico, onde sobe e o vento empurra esse vapor de água, na forma de nuvens, em cima de, por exemplo, Pará, Norte de Mato Grosso. Aí cai
e aí cai na superfície, reciclado, muitas vezes está evaporado, a própria floresta transpira, volta como vapor e continua chegando para perto da gente. Então, essa é a nossa fonte de água, esse movimento de massa de ar que vem do Oceano Atlântico. Porém, aqui nós temos a barreira, os Andes, que sobe a 5.000 metros. Então, quando chega nesse ponto, a influência dos Andes começa a aparecer e o vento começa a virar para sul e sudeste. Então, esse movimento começa no leste, passa mais ou menos aonde estamos e vai levando vapor de água para o sul do Brasil. Às vezes, até Rio de Janeiro está recebendo água da Amazônia, que passou em cima da Amazônia. Bem, se esse movimento normal, com exceção de friagens, quando o sistema vai em marcha ré, fumaça produzida na época seca, quando tem menos vapor de água sendo transportado, mas o vento é o mesmo, vem passando, então, fumaça que vem do sul do Pará, e sul do Pará tinha grandes queimadas do oceano, outros, tem potencial chegar aqui e fazer esse percurso. Então, de uma certa maneira, podemos pensar que estamos numa estrada, um caminho de fumaça que passa aqui e vai para o sul. Professor, então a tese levantada por algumas autoridades em meio ambiente no Acre, dizendo que as nossas fumaças, elas viriam de outros estados, não é de todo irreal. É um fato isso, né? Qual é a meia-verdade que existe nisso? Como muitas coisas, quando tem mais do que uma fonte, né, como esse, todos têm razão em parte. Então, se respiramos, como nós bebemos água do Oceano Atlântico, estamos respirando, em parte, fumaça que vem do Mato Grosso, dependendo da época e vento, o Rondônia. Mas também nós estamos respirando fumaça que vem do local, aqui. Então, dependendo do momento, às vezes a imagem satélite pode mostrar de onde vem fumaça para aquele dia. O senhor tem aqui algumas imagens que o senhor poderia nos mostrar, né? Quais são as imagens que o senhor tem aqui que são importantes para que nós possamos entender essa relação de pontos de calor, com a região que a gente está? Você poderia mostrar para a gente? Sim, posso. Vamos lá, então. Ok. Aqui é uma imagem do satélite MODIS, e essa imagem é de 10 de agosto. Aqui nós acoplamos, porque temos que pensar desenvolvimento nessa região com nossos vizinhos. Isto é Pando, e essa parte aqui é o leste do Acre. A região ali do Vale do Acre, né? Sim, Vale do Acre até aqui. E aqui, por exemplo, aqui é Porto Maldonado, aqui seria Cobija, Epitaçolândia, etc., o Chapuri, Capixaba, e aqui seria o Rio Branco, e os municípios do Senador Guilmar, Acrelândia e Plácido de Castro. Essas fumacinhas brancas, o que são? Esses, como você vê, esses pontinhos vermelhos são focos de calor. E você vê essa linha acontecendo. Essa aconteceu uma pequena friagem no início com vento vindo do sul, sudeste, passando aqui. Como eu falei antes, geralmente a circulação é aqui, mas a marcha ré acontece durante uma friagem. E nesse caso, aqui, por exemplo, o Rio Branco, está sofrendo fumaça que está vindo aqui de Plácido de Castro, por exemplo. Então, nesse dia, eu diria que grande parte da fumaça vem dentro de 40 e 50 quilômetros, ou 100 quilômetros do capital. Qual outra imagem que o senhor poderia nos mostrar que é significativa? Aqui, alguns dias depois, 16, e você pode ver, por exemplo, pontos aqui e aqui indicando o movimento de fumaça. Então, aí temos já é Amazonas, né? Sim. Então, aqui é o Acre, aqui é Pando, aqui seria Rondônia. E você vê que tem vento vendo aqui e começando, aqui um ponto quente e o fumaça vendo aqui, você vê, está fazendo a curva e descendo aqui. Então, exatamente se quiser saber onde o vento faz a curva, esse é um exemplo de uma imagem que mostra isso. Temos outra imagem que mostra agora o vento
que é mais típico. Quando está passando aqui, esse dia 29 de agosto, tem pontos quentes e a fumaça descendo aqui, o vento vindo do noroeste. Aqui é quando chegou a friagem, a 1º de setembro. Mostra porque nesse dia tem poucos focos de calor, porque não consegue penetrar o sinal da Terra por causa dos nuvens. Aqui, 3 de setembro, você vê uma friagem, aquela friagem do primeiro continua e o vento continua nesse sentido. Aqui você vê o fumaça bem concentrado aqui nessa área e as implicações que você tem para a saúde humana, para pessoas que vivem nessa área. Mas uma coisa interessante, o rio Manuripe, aqui tem de 20 em 20 quilômetros grandes queimadas acontecendo nessa data também. Então, o problema que nós temos, outros vizinhos têm também. Por exemplo, aqui em Ibéria, tem grandes queimadas acontecendo nesse dia, também perto de Inhapari. Então, tanto Peru, quanto Bolívia, quanto Acre, sofre de queimadas recentes, nos últimos dias. Professor, por essas imagens que o senhor nos mostra, não seria mais lógico o poder público, a diplomacia, estabelecer uma luta na região de fronteira, fortalecer planos de manejo, ou fortalecer essa ideia de construção mesmo de uma preocupação ambiental mais forte? Porque, vamos supor, o governo do Acre estabelece uma política ambiental séria, com fiscalização, mas se Bolívia, Peru ou Rondônia não têm a mesma preocupação, pouco adianta, né? Por que não construir uma política ambiental mais forte nessas regiões de fronteira? Eu acho que a gente está sentindo essa como necessidade. De certa maneira, o próprio vento está dando essa indicação. Um ano passado, o aeroporto do Acre fechou em termos de entre 10 e 15 de setembro, por causa de grandes queimadas acontecendo em... Rondônia e Mato Grosso, né? Não, esse foi na Bolívia. Santa Cruz de la Serra, onde a fumaça andou 1.000 quilômetros, fechou nosso aeroporto. E, obviamente, quando nós estamos queimando, estamos afetando a saúde dos vizinhos. Então, como se você mora numa rua, sua qualidade de vida depende do vizinho, hoje em dia, nossa rua, nosso bairro, está muito maior, onde é essa interação. E com a conexão com o Estado Pacífico, nós vamos ter cada vez mais essas influências. Por exemplo, aqui você pode ver, estamos aqui em Rio Branco, aqui é a bacia do Rio Acre. E essa bacia tem uma parte que é do Peru e uma parte da Bolívia. Então, nós bebemos água que vem da Bolívia e Peru. E, da mesma maneira, eles respiram ar e fumaça que vem do Acre. Então, nós temos uma interdependência e precisamos aprender a trabalhar junto. Professor, e a política ambiental do governo do presidente Lula, ela lhe surpreendeu ou o senhor como pesquisador acha que o caminho é esse mesmo? As coisas estão sendo feitas da maneira correta? A tentativa é boa. Estamos enfrentando o problema das realidades. A transformação dos últimos anos, por exemplo, no primeiro 3, 4 anos, a taxa foi em termos de 20.000 quilômetros quadrados por ano. Estender isso para 10 anos, você teria uma taxa de desmatamento equivalente à área do Paraná. Então, é muito louvável que tenha uma diminuição. Nós vamos saber melhor, no fim desse ano, quanto foi a diminuição. Porque é difícil, às vezes, prever a partir de dados, especialmente para essa região, a partir de agosto. Então, eu estou torcendo que a política dê certo. E eu acho que toda a sociedade tem que torcer também. Perfeito. Professor Foster Brown, eu agradeço a sua participação aqui no programa Ideias da Aldeia, contando com a possibilidade de que esse quadro se reverta o mais rápido possível. Tá. É um prazer estar aqui e espero que esse tipo de
entrevista pode acontecer com os outros e para repasse do conhecimento um com o outro. E talvez no futuro tem bolivianos, peruanos, pessoas da região MAP conversando sobre essa realidade e chegando para um modelo de desenvolvimento regional. Isso seria excelente. Obrigado mais uma vez. E esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. Até o nosso próximo encontro.